Olá, hoje a gente vai ler o capítulo 9, que começa com uma frase daquelas bem intrigantes e desafiadoras. Se uma criança desistisse no primeiro tombo, nunca aprenderia a andar. E olha que interessante, né? Começar com essa frase que faz a gente refletir sobre quantas coisas a gente já pode ter desistido no meio do caminho, porque a gente teve um pequeno desafio no meio, a gente começou a achar aquilo meio difícil, desistiu. Então, vamos ler um pouquinho aqui do livro e ver como segue esse capítulo que inicia com essa reflexão. Como acontece com qualquer outra coisa que você está aprendendo, é preciso prática para que ela se torne parte da sua vida. De início, existe muita concentração e alguns de nós escolhem chamar isso de trabalho duro. Não gosto de pensar nesses termos, mas sim em algo novo a aprender. Então, ela já convida, né, Luísa Hay já convida a gente a não chamar de trabalho duro quando a gente está enfrentando algum desafio de aprender algo novo, né? O processo de aprendizado é sempre o mesmo, não importa qual seja a matéria, datilografia, tênis, dirigir um automóvel ou pensar de maneira positiva. No começo, vamos aos trancos e barrancos, enquanto o subconsciente vai aprendendo por tentativas. Mas mesmo assim, cada vez que voltamos à prática, ela torna-se um pouco mais fácil e nos saímos um pouco melhor. Não sei se todas vocês que estão vendo aqui já dirigem, né? Eu, quando aprendi a dirigir, para mim aquilo era tão complicado, meu Deus, passar marcha, acelerar, olhar no espelho retrovisor, eu falava, meu Deus do céu, como que eu consigo manejar tudo isso? Hoje em dia a gente faz com a maior facilidade, porque a gente está super habituado. Tudo é assim, na verdade, né? Qualquer coisa que a gente esteja disposto a aprender, no começo é um pouco desafiador, depois a gente consegue fazer com bastante facilidade. Assim são também os nossos pensamentos. Quando a gente começa a prestar atenção no quanto de besteira a gente pensa, quanto de pensamento negativo que a gente tem, parece que é muito desafiador mudar, né, o curso do pensamento e começar a pensar de forma positiva. Mas isso é porque é o começo. Depois as coisas, a gente vai pegando prática em fazer isso. Vou continuar lendo aqui. Claro, ninguém é perfeito no primeiro dia, a Louise Hay diz. Fazemos o que dá e isso já é bom para começar. Diga frequentemente a si mesmo, estou fazendo o melhor que posso. Olha que frase legal para dizer quando você estiver fazendo uma coisa nova e mesmo assim ainda não está assim 100% perfeito do jeito que você gostaria. A frase é, estou fazendo o melhor que posso. Aí vou seguir lendo aqui. Aprove-se sempre. Lembro-me bem da minha primeira palestra. Quando desci do palco, disse imediatamente a mim mesma, Luíse, você foi sensacional. Foi absolutamente fantástica para uma primeira vez. Com mais 5 ou 6 iguais a esta, você será uma profissional. Algumas horas depois, eu disse a mim mesma, acho que poderíamos mudar umas coisas. Vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Recusei-me a me criticar de qualquer maneira. Se eu tivesse descido do palco e começado a me menosprezar com frases como você esteve péssima, cometeu este erro, aquele outro, com toda certeza ficaria apavorada com a perspectiva de uma segunda palestra. Do modo como aconteceu, a segunda foi melhor do que a primeira, e ao chegar na sexta, eu já me sentia como uma profissional. Olha que interessante. Então, ela se recusou a se criticar quando ela deu a primeira palestra dela. E você? O que você faz quando você está fazendo algo pela primeira vez? Você se critica ou você se elogia? E só depois de um tempo que você se elogia, você vê pontos a melhorar. Achei uma excelente dica que ela deu aqui. Vendo a lei funcionando em toda a nossa volta. Logo antes de começar a escrever este livro, eu comprei um processador de texto, ao qual dei o nome de Dama Mágica. Era algo novo que escolhi aprender. Descobri que aprender a lidar com o computador era bem parecido com aprender as leis espirituais. Quando aprendi a obedecer às leis do computador, ele começou a fazer mágica para mim. No início, quando eu não seguia suas leis à risca, nada acontecia, ou então ele não funcionava como eu queria. Por mais frustrada que eu ficasse, o computador mantinha-se impassível. Ele esperou pacientemente até eu aprender suas leis, e então me retribuiu com mágica. Foi preciso muito treino. Eu gosto da forma lúdica como a Luíse fala das coisas, né?
Vou continuar lendo aqui. O mesmo acontece com o que você está aprendendo a fazer agora. Você precisa estudar as leis espirituais e segui-las à risca, não pode querer ajustá-las ao seu antigo modo de pensar. Quando aprender a passar a usar a nova linguagem, você verá a mágica demonstrada em sua vida. Então, aqui ela está dizendo sobre a questão do pensamento positivo e fazer afirmação positiva, que é o que a gente vem falando aqui no livro, né? Não só isso, mas também se olhar no espelho, dizer o quanto se aprova, quanto se ama, enfim, tudo que a gente vem lendo e vem estudando aqui no livro, né? Então, ela reforça que quando você aprender a dominar isso, aí tudo isso vai virar uma grande mágica na sua vida. Reforce o seu aprendizado. Quantos mais meios de reforçar o seu aprendizado você encontrar, melhor. Aí ela sugere expressar a gratidão, que é o que nós falamos na semana passada, ser grata, né, por tudo que você tem, ser grata pela evolução que você já fez, escrever as afirmações positivas quando você estiver enfrentando algum desafio, meditar. Meditar é uma excelente forma de acessar o seu subconsciente, desacelerar um pouco a sua cabeça, né, a sua mente consciente e acessar o seu subconsciente. Praticar exercícios com alegria, aqui ela está querendo dizer exercícios físicos, né, mas pode ser qualquer tipo de exercício. Empenhar-se numa boa nutrição, ou seja, se alimentar de uma maneira mais adequada. Fazer afirmações em voz alta, também é muito legal, não fazer só em pensamento. Cantar as afirmações, essa eu não tentei ainda, mas ela coloca mesmo essa dica aqui de cantar as afirmações. Fazer exercícios de relaxamento no corpo, então procurar relaxar. Quando a gente começa a mentalizar que a gente está relaxando o nosso corpo, a gente vê o quanto a gente estava tenso, né? Usar a visualização, as imagens criativas. Essa dica é bem legal, é quando você quer manifestar uma coisa na sua vida, você já se visualizar, fechar os olhos e já se visualizar que aquilo está acontecendo, já ver acontecendo no presente, se preencher daquele sentimento, daquela alegria, quando você estiver querendo manifestar algo na sua vida, né? E aqui ela fala de ler e estudar, que é o que a gente está fazendo aqui. Minha terapia diária, ela vai contar para nós o que ela faz no dia a dia dela para manter o alto astral dela, né? Minha própria terapia diária é mais ou menos a seguinte: assim que eu acordo, antes de abrir os olhos, dedico meus pensamentos para agradecer por tudo que posso imaginar. Então, ela faz lá, eu nem abri o olho ainda, acordou, ela já começa a agradecer. Depois de um banho de chuveiro, levo cerca de meia hora meditando e fazendo minhas preces e afirmações. Em seguida, faço uns 15 minutos de ginástica, geralmente na cama elástica, que a Luísa adorava pular na cama elástica. Às vezes, acompanho o programa de ginástica aeróbica das 6 horas da manhã na televisão. É bem norte-americano, né? Mas hoje em dia tem no Instagram um monte de gente que dá aula de ginástica, de yoga. Agora estou pronta para a primeira refeição, constituída de fruta, suco de fruta e chá de ervas. Agradeço à Mãe Terra por me dar esses alimentos e eles por terem dado sua vida para me nutrir. Antes do almoço, gosto de ir para diante de um espelho e fazer algumas afirmações em voz alta, às vezes até cantando-as. Elas são mais ou menos assim: Luíse, você é maravilhosa e eu a amo. Este é um dos melhores dias da sua vida. Tudo está funcionando para o seu bem mais alto, ou o seu mais alto bem. O que você precisa saber lhe é revelado. Tudo o que você necessita lhe é dado. Tudo está bem. No almoço, geralmente, como uma grande salada, e mais uma vez agradeço e abençoo os alimentos. Olha a gratidão aí no dia dela, né? Desde a hora que ela acorda, antes de abrir os olhos. No final da tarde, passo alguns minutos relaxando profundamente o meu corpo, na prancha inclinada, e aproveito para ouvir uma fita com a gravação de música ou as afirmações. Na época tinha fita, gente. Hoje a gente já pega o celular, dá play no Spotify, tá tudo lá, maravilhoso. Eu gravo minhas afirmações com a minha própria voz no meu celular. O jantar consiste em legumes cozidos no vapor e um cereal, às vezes como peixe ou frango. Meu corpo funciona melhor com comida simples, então ela descobriu que fazia bem para ela. Gosto de ter companhia para o jantar, e quando estou com outras pessoas, além de abençoar os alimentos, abençoamos uns aos outros. Olha que bonito. À noite, reservo algum tempo para ler e estudar.
Sempre há mais para aprender. Nessa hora, aproveito para escrever minha afirmação atual umas 10 ou 20 vezes. Olha que interessante. Ela tem uma afirmação para o momento e ela escreve essa afirmação à noite umas 10 ou 20 vezes. Quando vou para a cama, reúno meus pensamentos, repasso o que aconteceu durante o dia e abençoo cada atividade. Olha a gratidão de novo. Afirmo que dormirei calma e profundamente e acordarei pela manhã bem disposta, renovada e ansiosa pelo novo dia. Parece muito? Não. Parece muito, não? Sim. No início pode ser um pouco desafiador, mas depois de pouco tempo, seu novo modo de pensar se transformará num hábito saudável, como tomar banho ou escovar os dentes, e se tornará automático. Seria maravilhoso uma família começar o dia com algumas dessas atividades, como todos meditarem juntos. O mesmo poderia ser feito um pouco antes do jantar, o que traria paz e harmonia ao lar. Se vocês acham que não tem tempo, procurem levantar-se meia hora mais cedo. Os benefícios obtidos valerão o esforço. Então, aqui ela faz esse convite, ela fala que no começo pode parecer muito desafiador fazer tudo isso, né? Todo esse monte de coisa. Perdão, mas aos poucos isso torna-se um hábito. Como você começa o seu dia? Qual é a primeira coisa que você diz pela manhã quando acorda? Todos temos algo que dizemos quase diariamente. É positivo ou é negativo que você diz quando você acorda? Lembro-me ainda da época em que eu abria os olhos e gemia: meu Deus, outro dia pela frente. E era exatamente o tipo de dia que eu tinha, tudo dando errado. Atualmente, quando acordo e antes de abrir os olhos, agradeço a minha cama pela boa noite de sono que eu tive. Afinal, passamos a noite toda juntas em conforto. Depois, com os olhos ainda fechados, passo uns 10 minutos agradecendo por todo o bem que existe na minha vida. Em seguida, programo rapidamente meu dia, afirmando que tudo que eu fizer dará certo e que eu terei o prazer em todas as minhas atividades. Depois levanto-me e vou para minha meditação e minhas preces. Olha que interessante, né? Ela de manhã ela cocria o dia dela, basicamente é isso que ela faz. Ela já mentaliza como é que vai ser o dia dela e como as atividades vão ser super bem feitas e que vai dar tudo certo. Meditação. Reserve alguns minutos diários para você permanecer em silenciosa meditação. Se não tiver prática de meditação, comece com 5 minutos. Sente-se numa posição confortável, observe sua respiração e deixe os pensamentos passarem tranquilos pela sua mente. A natureza da sua mente é pensar, por isso não tente se livrar dos pensamentos. Apenas não lhes dê importância e eles passarão sem perturbá-lo. Existem muitos cursos e livros que você pode usar para aprender a meditar. Não importa como ou onde comece. Com o tempo, você criará seu próprio método. Não existe jeito certo ou errado de se meditar. Eu geralmente apenas fico sentada, serena e pergunto: o que preciso saber? E espero a resposta vir naturalmente. Se ela não surgir, sei que virá uma outra hora. Muito interessante, né? Outra forma de se meditar é sentar-se numa posição confortável e observar o ritmo da respiração. Ao inspirar, conte 1, ao inspirar, conte 1, ao exalar, conte 2. Continue contando até chegar ao máximo de 10 e depois volte ao começo. Se durante esse período sua mente começar a fazer a lista do supermercado, volte a iniciar a contagem de 1. Também, se você estiver tão tranquilo que passar dos 10, digamos, indo até o 25, volte de novo para o 1. Tive uma cliente que era extremamente brilhante e inteligente, possuía uma mente rápida e ativa, e o seu senso de humor era enorme. No entanto, nada parecia dar certo para ela, que estava gorda, sem dinheiro, frustrada na carreira e sem um romance havia muitos anos. Essa mulher aceitava todos os conceitos metafísicos com grande facilidade e encontrava muito sentido neles. Seu problema era que ela era ativa demais e tinha dificuldade de diminuir o seu ritmo para praticar durante um período de tempo significativo as ideias que conseguia captar com tanta rapidez. Olha só, né? Ela captava as ideias e não conseguia praticar porque ela era muito agitada. A meditação diária ajudou enormemente. Começamos com apenas 5 minutos e pouco a pouco fomos chegando até 15 ou 20 minutos. Eu gosto muito de fazer meditação guiada, eu particularmente me dou melhor com esse tipo de meditação, em que você ouve alguém te guiando para algum lugar. Me dei bem com essa. Afirmações diárias.
Escolha uma ou duas afirmações e escreva-as 10 ou 20 vezes por dia. Leia-as em voz alta com entusiasmo. Então, escolhe aquela afirmação ou aquelas duas afirmações que são relativas ao desafio que você está enfrentando no momento, alguma coisa que você quer mudar, né? Um pensamento que você quer mudar e o que você quer de positivo, e escreva essa afirmação 10 ou 20 vezes por dia. Leia em voz alta, com bastante entusiasmo. Faça uma canção com as suas afirmações e cante-a com alegria. Deixe somente pensar nelas o dia inteiro. Afirmações usadas com constância tornam-se crenças e sempre produzirão resultados, às vezes de maneira que nem podemos imaginar. Eu gostei muito, eu assisti uma palestra essa semana, eu acredito que tenha sido uma palestra essa semana, e foi muito interessante que a pessoa que deu a palestra, agora eu não consigo recordar quem foi, comentou que tudo que a gente ouve entra no nosso subconsciente, né? Então, às vezes, você está ali distraída com a TV ligada, falando um monte de bobagem, né? O jornal falando coisas péssimas, tudo isso vai entrando no seu subconsciente. Você acha que não, mas vai entrando na tua cabeça. Então, se você faz isso com lixo, né? Eu não faço, eu não ouço noticiário, mas quem faz isso com lixo, por que não faz com coisa positiva? Põe uma palestra para ouvir enquanto você está lavando louça, enquanto você está fazendo alguma coisa, fazendo seu café da manhã. A própria Louise Hay tem algumas meditações. Coloca coisas úteis para você ouvir quando você estiver fazendo alguma atividade, porque isso vai entrando no seu subconsciente. E vai virando crença, né? Então, se for uma crença positiva, que bom. Uma das minhas crenças é que sempre tenho boas relações com os meus senhorios. Meu último locador em Nova York era um homem com fama de ser extremamente difícil e todos os seus inquilinos se queixavam dele. Nos 5 anos em que morei naquele prédio, só o vi 3 vezes. Quando decidi me mudar para a Califórnia, resolvi vender todas as minhas coisas e recomeçar a vida sem nenhum entrave do passado. Então, passei a fazer afirmações como: todas as minhas coisas são vendidas rápida e facilmente, a mudança é muito simples, tudo está funcionando dentro da divina ordem, tudo está bem. Não pensei em como seria difícil vender tudo que eu tinha, onde iria dormir nas últimas noites, ou qualquer tipo de ideia negativa. Ou seja, ela não pensou em nada negativo. Só continuei firme nas minhas afirmações, ou seja, no que ela queria manifestar, né? Então, que as coisas fossem vendidas rapidamente, facilmente, que tudo seria muito simples, a mudança seria simples, tudo estava acontecendo na divina ordem, tudo estava bem. Ela continuou só no positivo, no que ela queria. Bem, meus clientes e alunos compraram todos os meus objetos pequenos e a maioria dos livros. Por carta, informei a meu senhorio que no caso é o locador, né? Que eu não iria renovar o contrato, que para minha surpresa, ele me telefonou expressando seu pesar com a minha partida, ofereceu-se para escrever uma carta de recomendação ao meu novo locador na Califórnia e perguntou se eu estava disposta a lhe vender a mobília, porque ele havia decidido alugar o apartamento mobiliado. Olha, vai vendo o resultado das afirmações positivas dela. Minha consciência superior juntara 2 crenças de uma forma que eu nunca teria imaginado. Sempre tenho boas relações com os meus senhorios e todas as minhas coisas são vendidas rápida e facilmente. Para espanto dos outros inquilinos, consegui dormir em minha própria cama num apartamento confortavelmente mobiliado que usei até o último instante e ainda ser paga por isso. Saí de lá com algumas roupas, a centrífuga, o liquidificador, o secador de cabelo, minha máquina de escrever, mais um poupudo cheque e calmamente tomei o trem para Los Angeles. Não acredite em limitações. Ao chegar à Califórnia, vi-me diante da necessidade de comprar um carro. Como eu nunca fora proprietária de nem fizera uma aquisição de grande valor anteriormente, não tinha crédito. Os bancos não me davam financiamento, e o fato de ser mulher e trabalhar como autônoma não me ajudava em nada. Como eu não estava disposta a gastar todas as minhas economias na compra de um automóvel, encontrava-me num beco sem saída. Ou seja, ela estava tentando fazer o financiamento, não estava conseguindo, né? Não estava devido às características que ela já falou aqui.
Recusando-me a ter qualquer tipo de pensamento negativo sobre os bancos ou minha situação, olha que interessante, ela não teve nenhum pensamento negativo sobre o banco. Ah, esses bancos são todos filhos da mãe, não emprestam dinheiro mesmo. Ela não fez isso, que é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, né? Tipo, é o outro é ruim, o outro é mal, que o banco, eles são ruins mesmo, eles não dão dinheiro pra gente, só querem ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente fala isso, ó, a Luísa se recusou a fazer isso. Então, ela se recusou a ter qualquer tipo de pensamento negativo sobre os bancos ou sobre a própria situação que ela estava enfrentando, alugou um carro e ficou afirmando sem parar: tenho um lindo carro novo e ele vem a mim facilmente. Tenho um lindo carro novo e ele vem a mim facilmente. E ela ficou repetindo isso. Também comecei a dizer a todos que eu encontrava que queria comprar um automóvel e ainda não conseguira estabelecer crédito na praça. Então, olha que interessante, ela tomou duas atitudes, isso é importante, hein? A gente está na lei da materialidade, não adianta ficar só pensando, refletindo, falando, se a gente não toma atitudes. A Louise Hay fez as duas coisas, ela pensou, afirmou o que ela queria e ela agiu. Ela falou para várias pessoas que ela estava querendo comprar um carro e que ela não tinha crédito na praça. E tomou a atitude de alugar um carro, né? Ela tomou duas atitudes na lei da materialidade para conseguir manifestar o que ela queria. Cerca de 3 meses depois, fiquei conhecendo uma executiva que logo simpatizou comigo. Quando eu lhe contei o meu caso, sua resposta foi: deixa isso comigo. Então, olha que belezinha. Ela telefonou para um conhecido que trabalhava num banco e lhe devia um favor. Disse-lhe que eu era uma velha amiga e deu as melhores referências sobre mim. 3 dias depois, eu estava saindo de uma agência com um lindo carro novo. Então, ela ficou repetindo o que ela queria, né, fazendo a afirmação positiva de que ela tinha um lindo carro novo e que ele ia a ela facilmente, e ela tomou a atitude de falar com várias pessoas, até que ela encontrou uma pessoa que a ajudou. Meu entusiasmo não foi tão grande como o meu espanto diante do processo. Creio que levei 3 meses para manifestar o automóvel, porque eu jamais fizera uma compra para pagar em prestações mensais antes. E a criança dentro de mim estava assustada e precisou de tempo para reunir a coragem para assumir esse compromisso. Olha que interessante, ela reflete que ela levou 3 meses para manifestar o que ela queria, porque ela precisou de um tempo interno para a criança dela não ficar tão amedrontada com o desafio de assumir as prestações do carro. Então, às vezes, a gente não consegue manifestar as coisas rapidamente na nossa vida, porque tem uma parte de nós que ainda precisa ser trabalhada. Às vezes, pode ser a criança interior. Aí, ela segue aqui, vamos continuar a leitura do livro. Exercício, eu me amo. Imagino que você já esteja repetindo eu me aprovo quase sem parar. Eu me aprovo, eu me aprovo, eu me aprovo. Essa já é uma base poderosa. Continue assim por pelo menos um mês. Agora, pegue uma folha de papel e escreva no alto: eu me amo, portanto. Termine essa sentença das mais variadas maneiras que quiser. Releia tudo o que escreveu diariamente e acrescente outras à medida que for pensando em outras coisas. Se puder trabalhar com um parceiro, façam. Os dois devem dar as mãos e dizer alternadamente: eu me amo, portanto. O melhor benefício que é extraído desse exercício é que se aprende que é quase impossível alguém se menosprezar quando diz que se ama. Então, aqui pode ser uma coisa assim: eu me amo, portanto, me alimento bem, eu me amo, portanto, manifesto na minha vida tudo de melhor. E assim, pensar em coisas que são motivos, né? Ou coisas que faz você se amar, né? Eu me amo, portanto, faço tal coisa. É muito interessante fazer esse exercício, é muito gostoso, na verdade, fazer esse exercício, ele ajuda muito a elevar a vibração. Então, convido vocês a fazerem esse exercício com calma, assim que a gente terminar a nossa leitura, tá bom? E aí tem um segundo exercício que a Luíse, na verdade tem vários exercícios, um seguidinho do outro, mas existem outros exercícios que ela convida aqui. O segundo é: tome posse do novo. Visualize-se ou imagine-se tendo, fazendo ou sendo o que quer, com todos os detalhes possíveis. Sinta, veja, saboreie, toque, ouça. Note a reação dos outros diante do seu novo estado. Faça com que tudo continue bem com você, sejam quais forem as reações das outras pessoas.
Então, o nome desse exercício, o título é Tome Posse do Novo. Então, pega um momentinho, fecha o seu olho e se imagina fazendo tudo aquilo que você quer, com todos os detalhes possíveis. Então, você está querendo manifestar alguma coisa na sua vida, está querendo mudar um hábito, né? Um desentendimento com alguma filha, com a sua filha, né? Ou com alguma relação que você queira melhorar, ou manifestar mesmo um novo trabalho, ou manifestar um carro novo, enfim, o que você quiser. Não tem limites, não tem limites. Feche os olhos e se imagine tendo, fazendo ou sendo o que você quer, no máximo de detalhes possíveis. Sinta que você está vivendo aquilo, veja você vivendo aquilo, saboreie você fazendo aquilo, toque você fazendo aquilo, ouça você fazendo aquilo, deixe todos os seus sentidos entrarem nessa energia de você fazendo esse algo novo. E perceba como as outras pessoas na sua visualização reagem. E faça com que tudo continue bem com você, sejam quais forem as reações de outras pessoas. Tá bom? Então, esse é um segundo exercício que é bem interessante de ser feito. E o terceiro exercício, expanda seu conhecimento. Leia tudo que possa expandir a sua percepção e o seu conhecimento sobre como a nossa mente funciona. Existe um manancial de sabedoria à sua disposição. Este livro é apenas um passo no seu caminho para o crescimento interior. Procure outros pontos de vista, ouça outras pessoas apresentarem as mesmas ideias com outras palavras. Estude em grupo por algum tempo, até estar pronto e ir além deles. O que apresento aqui é trabalho para uma vida toda. Quanto mais você aprender, quanto mais praticar e aplicar, melhor você se sentirá, mais maravilhosa você será a sua vida. Executar tudo o que lhe ensino é algo que faz você se sentir bem. Então, é muito interessante fazer isso, realmente. Leia, ouça palestras, podcasts. Hoje, graças a Deus, tem uma infinidade de gente falando coisas super grandiosas, super. Então, faça isso, tenha acesso a isso, insista nisso, porque isso vai ajudando você a expandir o seu nível de consciência, vai ajudando você a transformar crenças limitantes. Então, faça isso. E comece a demonstrar os resultados. Praticando o máximo deste método que eu ensinei e outros, você começará a mostrar os resultados do seu trabalho mental. Você verá pequenos milagres acontecerem na sua vida. As coisas que está pronto a eliminar irão embora por sua própria conta. O que você deseja surgirá em sua vida como se viesse do nada. Você obterá prêmios que jamais imaginou. Fiquei surpresa e encantada quando, depois de alguns meses de trabalho mental, comecei a ter uma aparência mais jovem. Olha que interessante. Atualmente, pareço 10 anos mais nova do que há 10 anos atrás. Seria bom você ler um dos livros do Norman Cousins. Ele curou-se de uma moléstia fatal com risadas. Infelizmente, não modificou os padrões mentais que haviam criado essa doença, de modo que ele criou outra. No entanto, também usando o riso, ele curou-se de novo. Você pode usar as mais variadas formas de se curar. Tente todas elas e depois fique com as que mais o atraem. Quando for se deitar, feche os olhos e agradeça por tudo que há de bom em sua vida. Isso lhe trará mais coisas boas. Por favor, não ouça o noticiário do rádio ou da televisão antes de ir dormir. Aqui ela fala antes de dormir, né? Eu já falo para não ouvir nunca. Eu me sinto bem melhor não vendo noticiário. As notícias, em geral, não passam de uma lista de desastres, e não é bom colocá-las dentro do seu estado do sonho. Uma grande parte do trabalho de limpeza mental é feita enquanto sonhamos, e você pode pedir os seus sonhos para ajudá-lo com qualquer problema que está resolvendo. Quase sempre você terá a resposta pela manhã, então você pode, antes de dormir, pedir para resolver determinado problema durante o sonho. Ou ajudá-lo, né, a resolver qualquer problema que você esteja tendo no sonho. Vá dormir em paz. Confie no processo da vida, sabendo que ele está ao seu lado e tomará conta de tudo para o seu mais alto bem e maior alegria.
o processo, então, eu acho legal que a Louise Hay sempre fala isso, que a vida está aqui para nos apoiar, né? Tem gente que fala, né, tem um mau hábito de dizer, ai, porque a vida está aqui, porque é para nos prejudicar, porque isso, porque aquilo outro. Na verdade, não, a vida está aqui para nos apoiar, o tempo inteiro a vida está nos apoiando. E aqui ela reforça esse ponto. Não há necessidade de criar um clima solene em torno do que você está fazendo. Tudo pode ser muito divertido, como se fosse uma grande brincadeira, uma grande alegria, uma grande felicidade. Até mesmo a prática do perdão e da liberação do ressentimento pode ser bem-humorada, só depende de você. Invente uma musiquinha sobre a pessoa ou situação mais difícil de desprender do seu interior, que, sendo engraçada, tornará todo o procedimento mais leve. Quando trabalho com clientes particulares, trago risadas à sessão assim que é possível. Quanto mais rápida pudermos rir de uma situação, mais rápido pudermos rir de uma situação, mais fácil será nos livrarmos dela. Se você visse seus problemas representados num palco, numa comédia escrita por Neil Simon, riria de si mesmo até cair da cadeira. A tragédia e a comédia são a mesma coisa, só depende do seu ponto de vista. Oh, que tolos somos nós, mortais, ela fala. Faça o máximo possível para transformar o seu processo de mudança em algo cheio de prazer e alegria. Divirta-se. Então, divirta-se no decorrer do processo da transformação e do autoconhecimento. Não precisa ser pesado, é uma crença limitante, eu sempre falo isso, estou até para escrever um post desse assunto. Não existe essa história de que o aprendizado tem que ser duro, pesado, difícil. Isso é uma crença limitante, em sua maioria de origem religiosa. Nós não viemos aqui para sofrer penitência, para sofrer, para nada disso. Isso é uma crença limitante. Nós viemos aqui para nos divertir e a gente pode sim aprender se divertindo e com leveza. A gente pode. E é isso, a gente terminou a nossa leitura de hoje. Eu vou fazer a meditação agora do final para vocês, e aí depois eu vou abrir para a gente conversar, se vocês quiserem conversar, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar a música de hoje. Na verdade, eu nem tenho muitas opções de música para escolher, porque o YouTube bloqueia, se for música com direito autoral. Então, vamos na mesma de sempre. Vou colocar a musiquinha e a gente vai começar a conduzir vocês. Feche os seus olhos. Dê uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Mais uma vez, uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Relaxa a sua cabeça, o seu maxilar. Relaxa os seus ombros, seus braços. Relaxa as suas costas, a sua barriga. Relaxa as suas pernas. Relaxa os seus pés. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu me amparo e a vida me ampara. Vejo provas da lei atuando em torno de mim e em todas as áreas da minha vida. Reforço o que aprendo da maneira mais alegre que encontro. Meu dia começa com gratidão e alegria. Espero com ansiedade e entusiasmo as aventuras do dia, sabendo que em minha vida tudo é bom. Amo quem sou e tudo o que faço.
Sou a viva, amorosa e alegre expressão da vida. Tudo está bem no meu mundo. Inspire profundamente, expire profundamente. Vá movimentando aos poucos o seu corpo, sua mão, o seu pé. E no seu tempo você pode abrir os olhos. Então, até a semana que vem, quando a gente vai ler o capítulo 10, que vai falar sobre relacionamentos. Até lá!